Não tem como falar de chimarrão sem falar dela, a erva mate Tertúlia Suprema. Vamos ver se é só um nome ou se ela é suprema de verdade. A empresa Tertúlia é referência no cultivo de erva mate. Ela é bem conhecida dos sulistas de maneira geral, mas principalmente dos catarinenses. Isso porque ela é localizada no município de Jaborá, interior de Santa Catarina. Isso aí, é uma erva catarinense. Uma curiosidade é que a palavra tertúlia significa união de amigos, de família, uma roda de conversa, né, para matear, comer um churrasco. Iniciando a nossa análise, a gente não pode deixar de falar da embalagem. Isso porque a Tertúlia ela tem uma erva para chimarrão na embalagem de papel, também tem uma embalagem a vácuo normal e tem essa daqui que é a Suprema, além dos tererés que eles têm que se chamam de mate frio. Mas especificamente essa Suprema, eles utilizam uma tecnologia diferente, tecnologia ATM, Atmosfera Modificada. E eles fazem questão de colocar isso escrito, né, no pacote e divulgar. Mas para tu entender, o vácuo normal, pessoal, consiste naquela retirada de grande parte do oxigênio, né, do ar no interior da embalagem. E desse jeito retarda o processo de deterioração do produto. Por exemplo, tu já deve ter visto aquelas embalagens de café, que parece uma pedra, né, de tão duro ali. Isso é a ausência de oxigênio no pacote. Já no vácuo ATM, tem um aumento da vida útil das propriedades, uma vez que são introduzidos gases a mais que auxiliam nesse processo. Então, além deles tirar o oxigênio, na Tertúlia Suprema ainda é adicionado nitrogênio. Na prática, além de mudar a sensação ou toque, né, a embalagem ela fica um pouco mais suave, não fica parecendo aquele tijolo. O nitrogênio ele acrescenta aí uma dose a mais de manutenção dos nutrientes da erva mate. Isso faz com que a cor, o aroma, o sabor da Suprema tenha a tendência a se manter superior mesmo depois de alguns meses. E é claro, né, lá tem a seleção dos ervais, os cuidados na hora da colheita, das folhas, dos ramos selecionados e todo aquele processo das ervaterias tops que a gente tem aqui no Brasil. Não poderia deixar aí de fazer essa menção honrosa, visto que é um processo mais caro, né, do que o vácuo tradicional. Ponto para a Tertúlia. E como é a granulometria dessa erva? Bom, pessoal, por padrão, uma boa erva de chimarrão ela tem que ter no mínimo 70% de folhas e no máximo 30% de outras partes do ramo, né? E tem que ser moída bem fina. E é esse padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a Tertúlia Suprema. Algo entre 1,5 e 2 na nossa escala de 1 a 5 de granulometria. Poucos e pequenos palitos. E o interessante é que não é aquela erva cheia de pó, apesar de bem fininha, tá? Isso muda muito pela diferença de maquinário, às vezes, né, entre as empresas. Eu gosto desse tipo de erva que nem essa, porque evita de entupir tanto a bomba, caso tu não use um filtro extra. Mas é interessante deixar claro que se tu estiver iniciando no mundo de chimarrão, tiver dificuldade ainda de preparar e não tiver um filtro para usar, ou a tua bomba não tiver uma vazão muito boa, ela pode entupir, tá? Ela tem um verde um pouquinho mais escuro e não chega a ser aquele verde bem vivo, que é quase artificial, assim que algumas ervas têm, né? Aquele verde bem clarinho. Já o aroma é bem marcante para o lado gramíneo e tem aquele frescor que é bem evidente dela, o que já nos dá uma pista sobre o amargor. Marcante e encorpada. Esse é o resumo dessa erva no tocante a amargor e sabor. O sabor da Tertúlia é bem fresco, nada de defumado. E o diferencial é perceptível no início e no fim da sorvida, tá? Me lembrou algumas ervas nativas e artesanais que eu já provei. Ela tem um gostinho de fundo que fica por bastante tempo na tua boca. É um mate saboroso demais de tu tomar. No processo de fabricação, a fumaça ela deve ter ficado bem isolada nos maquinários lá, porque eu não consegui sentir aqui nos testes que eu fiz. E falando em teste, o mate ele se comportou muito bem, tanto nas cuias de inox quanto nas cabaças, né, no porongo que eu usei. Aquele blend do material orgânico do porongo com esse tipo de erva aqui fica magistral. Na de inox foi bom porque daí eu pude fazer o teste e comprovar o forte e marcante sabor da Tertúlia. Diferente de outras ervas, ela não depende do porongo para ser uma erva boa. As ervas brasileiras de chimarrão, elas têm uma durabilidade um pouquinho menor quando comparamos com ervas maturadas. Eu já falei aqui em outros vídeos o porquê. Mas a Tertúlia, ela vem para dar uma balada aí nessa questão, uma balançada. Eu tomei uma garrafa inteira dessa da Stanley de 1,6 litros
e o sabor se manteve incrivelmente até o final. Eu vi já relatos de pessoas falando que o sabor acabou rápido, mas tem que ver se é a tertúlia e como estava a validade da de vocês, tá? A minha durou muito tempo e o sabor se manteve mesmo, tá? Foi suavizando aos poucos, né? Obviamente, mas aquele gostinho diferenciado ele se manteve até o último gole ali. E me surpreendi realmente com essa Suprema. Daria grau 4 de durabilidade facilmente aí. E o que para ervas de chimarrão, né, é bem alto. O mais doido é que eu não achei essa erva tão forte no quesito cafeína. Pode ter sido impressão minha, né? Pode ser que eu já esteja ficando cascudo ao ponto de nem sentir mais o efeito energético do mate. Não, mas acho que não. Mas os testes que eu fiz aqui tomando depois das 18, né, mais à noite, não me impactaram tanto. Isso que eu durmo bem cedo, eu durmo antes das 10. Achei que teve um descolamento entre sabor marcante e a cafeína. Não é uma regra, tá, pessoal? Mas normalmente os mates mais amargos e encorpados tendem a ter a cafeína mais elevada. Eu diria que a tertúlia, né, ela tem uma teína mais na medida. Ela é revigorante, mas sem aqueles exageros. Vamos ver como é que ficou então o cartão completo com os graus da tertúlia, o nosso Mate Card? Mas antes, já segue a dica para comprar a tua tertúlia e qualquer outra erva que a gente já indicou e testou aqui. Tem que ser pela nossa loja de recomendações da Amazon e da Shopee, que eu vou deixar o link na descrição. Para tu parar de pagar caro em frete e comprar erva velha de qualquer lugar, tá? A gente faz um filtro dos melhores fornecedores para tu não ter problemas com atraso na entrega e nem comprar gato por lebre. Link na descrição e além das ervas tu também encontra lá os itens e acessórios mateiros que a gente usa aqui no canal. O Mate Card da erva ficou dessa forma. Anderson, para quem é essa erva? Pessoal, degustar uma tertúlia Suprema é diferente. E aqui a minha recomendação é para qualquer pessoa que curte um bom chimarrão encorpado, com aquele sabor mais marcante, né? Que não lava rápido. Seja tu um mateador mais experiente ou que está começando aí, né, a provar novas ervas. Está em busca de evoluir teu paladar, a tertúlia é uma boa erva para ti e provavelmente vai te agradar. Normalmente agrada a maioria. Me diga nos comentários se tu já conhecia essa erva, né, a tertúlia, ou se tu pretende colocar na tua lista de futuras ervas a provar. Espero que tu tenha gostado desse review. Aproveite aí as tertúlias e bom mate!